Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. É uma alegria poder estar de volta mais uma vez para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, desta feita estudando a lição de jovens da CPAD, que tem por tema Vigilância, Justiça e o Culto a Deus. A lição de hoje é a lição de número 12, que vai falar sobre Zacarias, o Messias, a pedra angular. Esta lição ela é importante para nós e vamos estar hoje fazendo aqui um pequeno resumo de todo esse conteúdo. Espero que Deus nos ajude através do seu Santo Espírito para que possamos trazer uma palavra de Deus para você. O texto do dia está registrado em Zacarias capítulo 3, verso 6, que diz: E se alguém lhe disser, que feridas são essas nas tuas mãos, dirá ele, são as feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. Síntese: Zacarias apresentou Cristo como o servo sofredor, que salvará a humanidade, e o rei vitorioso que mostrará o seu poder sobre tudo e sobre todos. Os objetivos desta lição é explicar a estrutura do livro de Zacarias, comentar como as 8 visões do profeta contribuíram para motivar os judeus na reconstrução do templo e, terceiro, as profecias messiânicas de Zacarias. Vamos estar apresentando. Então, nós vemos aqui que a leitura do texto bíblico está aqui em Zacarias 3, do verso 8 e 9, que diz: E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as 2 partes dela serão extirpadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela. E farei passar essa terceira parte pelo fogo, e a purificarei, como se purifica a prata, e a provarei, como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é meu Deus. Então nós vemos aqui na interação que em 4 momentos nós encontramos aqui os exilados haviam retornado do cativeiro para reconstruir o seu templo, mas o trabalho no templo havia sido interrompido e o povo estava ignorando seu serviço a Deus. Então, nós, na lição passada, nós falamos sobre os samaritanos terem impedido os judeus de construir o templo. E, diante desse obstáculo que eles encontraram, eles pararam da construção. Conseguiram apenas construir o altar. E ali fizeram e continuaram fazendo sacrifício. Porém, se passaram 16 anos com aquela construção parada. E o povo começou a construir as suas próprias casas, né? Como o texto lá diz, né? Casa estucada, empanelada, né? Ou seja, casas forradas com madeira, com um acabamento fino, e a casa do Senhor estava abandonada. E por conta disso, Deus cerra os céus, não tem colheita, eles plantam muito, mas não colhem nada, eles comem muito, mas não matam a fome, eles bebem muito, mas não sacia a sede, eles ganham salário, mas é como se estivesse juntando salário num saco furado, joga em cima e cai embaixo. Então nós vemos aqui que Zacarias e Ageu, eles estão ali na mesma época e eles pregam ao povo, trazendo para o povo um incentivo para que essa obra seja retomada, né? Então nós vemos aqui, por exemplo, né, que Zacarias, assim como a de Ageu, né, as mensagens de Zacarias, assim como a de Ageu, teve como objetivo incentivar os judeus que retornaram do exílio a investirem na reconstrução do templo. Podemos extrair de seu livro 3 importantes lições para a Igreja do Senhor na atualidade. A primeira é que os servos de Deus devem colocar todas as suas competências, talentos e dons espirituais a serviço do Senhor. Os dons espirituais, assim como os talentos, jamais devem ser escondidos ou negligenciados, mas usados para a glória do Todo-Poderoso. A segunda é que o jejum continua valendo para os dias atuais. Jesus ratificou a prática do jejum. Contudo, temos que ter o cuidado para que tal prática não se torne
apenas um ato ritualístico. O jejum precisa ser visto pelo crente como uma forma voluntária de adoração ao Senhor. A terceira lição é que Jesus Cristo, na sua primeira vinda ao mundo, veio em carne. Foi concebido pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. Nasceu como um bebê para morrer na cruz por nossos pecados. Porém, em sua segunda vinda, ele voltará em glória e como um rei vitorioso para julgar as nações. Então, esse ponto aqui, ele nos chama a atenção porque quando o povo, eles abandonam a reconstrução do templo e começam a construir as suas casas, eles automaticamente estavam ali colocando os seus bens materiais, o seu poder aquisitivo, o seu dinheiro, para construir as suas belas casas. Então o Senhor está aqui chamando o povo através de Zacarias, que eles colocassem os talentos a serviço do Senhor, que ele subisse aos montes e cortasse madeira. A casa do Senhor precisava ser reconstruída. E isso deveria ser a prioridade. Antes de fazer qualquer coisa para nós, irmãos, nós precisamos fazer para Deus. É por isso que está escrito lá nos evangelhos: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É claro que nós podemos ter uma boa casa. É claro que nós podemos ter um bom carro. É claro que nós podemos ter muitas coisas nesta vida. Mas a principal, irmãos, é nos envolvermos de corpo, alma e espírito à obra do Senhor. Doar para Deus tudo aquilo que é necessário para que haja, um local adequado para adorar o nome do Senhor. É claro que Deus não está preso, como o Senhor falou à samaritana, à vontade de A ou B, ou aqui ou ali. Deus está em todo lugar. Mas naquele momento era necessário que o templo fosse reconstruído para que a presença do Senhor, o nome do Senhor pudesse ser glorificado naquele lugar. E não é diferente nos dias atuais em que vivemos. Nós precisamos empenhar o nosso esforço, a nossa fé e aplicarmos também os bens que Deus nos dá, porque é Ele que nos dá, devolvermos a Deus aquilo que é de Deus para que haja mantimento na casa do Senhor e para que possamos assim termos as bênçãos de Deus em nossas vidas. Porque quando fazemos isto, Deus nos abençoa, principalmente quando nós fazemos de coração para Deus. Porque se não fizermos de coração, Deus não aceita. Aleluia. Ela tem que ser voluntária. Então, Zacarias desenvolveu seu ministério para o primeiro grupo que retornou a Jerusalém após o decreto assinado por Ciro em 538, que autorizou a repatriação dos judeus exilados. 50.000 judeus, sem contar as mulheres e crianças, retornaram sob a liderança do príncipe Zorobabel e do sumo sacerdote Josué. O propósito era reconstruir o templo. Com a oposição dos samaritanos, muitos desanimaram e o projeto acabou sendo abandonado. Zacarias desenvolveu a responsabilidade sacerdotal do ensino ao lado da força encorajadora de um profeta. Ele foi sacerdote e profeta, oriundo da tribo de Levi, era descendente de uma família de sacerdotes. Seu nome significa o Senhor lembra. Ele nasceu em terra estrangeira, quando os judeus estavam exilados na Babilônia. Fez parte do primeiro grupo, composto de 50.000 judeus, que retornou a Jerusalém sob a liderança de Zorobabel. Então nós vemos que Zacarias ele pertencia à família de sacerdote, fez parte da primeira leva dos judeus que vieram da Babilônia para Jerusalém, autorizado por Ciro, e junto com ele veio Zorobabel, que veio para governar aquela região, e Josué como sumo sacerdote. E ali eles começaram a sofrer com os samaritanos. Os samaritanos começaram a impedir a reconstrução do templo, e faziam de tudo para prejudicar o trabalho. E diante daquilo, e com medo dos samaritanos, eles pararam então a obra, como já frisei, e passaram a reconstruir as suas casas. Mas nós vemos aqui no comentário que a prioridade
era o templo. Ainda que o sangue desse no meio da canela, eles não poderiam parar. Eles tinham que continuar fazendo, porque quem estava com eles e quem tinha dado a ordem de construir não era o rei Ciro, mas Deus estava permitindo que eles retornassem para fazer uma obra e eles deveriam dar continuidade àquela obra. Mas, no entanto, muitos se acovardaram. E quando construíram ali o altar, é sabido que muitos, olhando para a situação daquele templo, idealizando como ele ficaria após ser reconstruído, desanimaram. Porque agora aquele templo não tinha mais nenhuma beleza. Ele já não tinha mais os revestimentos de ouro, já não tinha mais tudo aquilo que existiu antes, os vasos, né? Tudo aquilo que tinha sido confeccionado por Salomão já não tinha mais. Então, era uma simples construção, uma construção modesta. Mas aí nós vemos que o profeta vai dizer que a glória daquela casa seria maior do que a primeira. Louvado seja o nome do Senhor. O livro de Zacarias possui alguma singularidade. É o livro mais apocalíptico e escatológico de todo o Antigo Testamento. Também é o livro mais extenso entre os profetas menores. De igual modo, é considerado o livro mais difícil de ser interpretado. E isto acontece por causa de suas visões, símbolos e parábolas. Sua profecia é composta de visão. Os capítulos de 1 a 8 encorajaram os judeus na reconstrução do templo, enquanto os capítulos de 9 a 14 apresentaram profecias sobre Israel e o Messias. Ele profetizou sobre as funções que Cristo exerceria como servo do Senhor, o rei sacerdote, o verdadeiro pastor. Também relatou episódios da vida de Cristo, sua traição, sua crucificação, seus sofrimentos e sua segunda vida em glória, retratando Jesus como rei guerreiro que reinará sobre Jerusalém. O Novo Testamento apresenta diversas referências diretas e indiretas das profecias de Zacarias. Então nós vemos aqui que Zacarias recebe visões que não só se concretizam naquele momento, no caso da reconstrução do templo, para dar ânimo ao povo a reconstruir o templo, como ele também mostra episódios de que iria acontecer no futuro, de coisas que estariam acontecendo no futuro, como a vinda de Jesus, né? O nascimento de Jesus, o sofrimento de Jesus, a traição de Jesus, a crucificação de Jesus, e depois ele vai muito mais além. Ele vai falar da volta de Jesus, não como o Messias, o Salvador, né? Aquele Nazareno, mas agora o Rei dos Reis, que desce para governar Jerusalém, e é isso que o povo de Israel espera até o santo dia de hoje. Esperando Jesus voltar, o Messias, porque aquele que veio para eles não é o Messias, porque veio diferente daquilo que as profecias apontavam. Mas isso é fato. E Zacarias, ele tem essa visão e ele mostra para o povo que tudo estava acontecendo por uma permissão de Deus. Deus estava trabalhando com os remanescentes, porque depois do exílio para a Babilônia, todo aquele povo que foi levado para a Babilônia, nesses 70 anos, morreram lá. Outras pessoas nasceram, os filhos daquelas pessoas nasceram, outros cresceram, muitos retornaram para Jerusalém já de meia idade para frente, porque eram crianças. 70 anos depois, outros nasceram lá. Então, era uma nova linhagem, era um novo povo, né? Então, ali eram os remanescentes. E Deus começaria a trabalhar novamente para cumprir a sua palavra que tinha empenhado com Abraão lá no início. Louvado seja o nome do Senhor. Os capítulos de 1 a 6 apresentam 8 visões que contribuíram para encorajar os judeus que trabalhavam na reconstrução do templo. A primeira visão foi dada quando a obra já estava em andamento há 5 meses. As outras 7 não registram suas datas. Provavelmente uma seguiu a outra, em rápida sucessão, sendo imediatamente registradas. Por isto, não se fez necessário as datações seguintes. As visões indicavam que os olhos do Senhor estavam voltados para Jerusalém, pois a casa do Senhor estava sendo edificada.
e que qualquer poder que se levantasse contra o povo de Deus, cedo ou tarde, seria destruído, pois Jerusalém estava sendo medida e protegida, e seu sacerdócio seria restaurado. A reconstrução do templo não poderia ser vista apenas como uma obra humana, mas como resultado da influência operada pelo Espírito do Senhor nos corações. A justiça deveria ser uma marca nesta reconstrução social, visto que o cativeiro babilônico tinha purificado o povo de Deus. As visões terminam com a descrição dos juízos divinos que seriam derramados contra as nações inimigas. Todas as visões visavam motivar o povo. Então, mais uma vez nós vemos aqui, nesse tópico, que o Senhor estava se colocando como escudo, como muro de fogo, para evitar que os inimigos viessem atrapalhar a reconstrução do templo e a reconstrução dos muros, como depois nós vamos ver, né, mais para frente. Então Deus estava ali, atuando, guardando o povo. Então o que o povo precisava naquele momento era de encorajamento, era de atitude para retomar a reconstrução. E aí Zacarias ele vai mais além, dizendo para o povo que todos aqueles que trabalharam direto ou indiretamente na aflição do povo de Judá, puniram, fizeram eles sofrer, Deus traria a eles também a juízo. Eles não ficariam impunes. Então Deus está dizendo que ele traria o juízo sobre aquelas nações que tinha sido usado como chicote contra o povo de Israel ou de Judá. Enquanto os 8 primeiros capítulos motivaram os judeus na reconstrução do templo, nos últimos 6 capítulos o profeta Zacarias transportou-se do presente para o futuro. Cremos que os capítulos finais representam uma mensagem entregue por Deus a Zacarias próximo a 480 a.C. O jovem profeta já era um ancião. Ele profetizou o castigo divino para as nações ao derredor de Israel que causara sofrimento ao povo de Deus. Zacarias estabeleceu uma comparação antagônica entre a grandeza de um conquistador humano, Alexandre o Grande, e a simplicidade do Messias prometido, Jesus Cristo. Depois de retratar o domínio de um rei conquistador, o profeta apresentou a chegada do rei Salvador em Jerusalém. Ele viria montado sobre um jumento. Esta profecia se cumpriu na entrada triunfal de Cristo em Jerusalém. Cristo também foi apresentado como a pedra angular, ou a pedra da esquina. Ele é o fundamento da igreja. Não existe igreja sem Cristo. Em sua vida, Cristo foi um exemplo que nos ensinou como viver em sua morte, um sacrifício perfeito, em sua ressurreição, um vencedor extraordinário, em sua ascensão, um rei, em sua intercessão, um sumo sacerdote que continua agindo em favor da igreja, e cremos ainda que Cristo voltará para cumprir todas as promessas bíblicas. Aleluia. Então, naquele momento, Zacarias tem visões que apontavam para o futuro, da simplicidade, da meiguice de Jesus Cristo, como ele foi recebido, como ele entra em Jerusalém, montado num filhote de jumenta. As pessoas ali o recebem como rei dos judeus, mas ele estava indo para fazer um sacrifício muito maior, que era dar a sua vida, derramar o seu sangue para nos resgatar dos nossos muitos pecados. Era o sacrifício perfeito de Deus, era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como aponta João Batista. Era o momento em que a religiosidade fria e apática já não resolvia o problema do povo. Aonde, como no passado, o sacerdócio tinha se corrompido, tinha se vendido, tinha se tornado corrupto e tinha se envolvido com a política da época. E agora Jesus chega trazendo não a espada, a lança e um exército para destruir o poderio romano, mas ele veio como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o povo não quis aceitar, mas ele cumpre a sua missão, derrama o seu sangue
e está conosco agora, porque ele foi vencedor. Ele não simplesmente morreu, ele morreu, foi sepultado e ressuscitou. E está à destra de Deus hoje intercedendo por todos quanto lhe obedecem e guardam os seus mandamentos. Ainda diz aqui que enquanto os 8 primeiros capítulos motivaram os judeus na reconstrução do templo, nos últimos 6 capítulos o profeta Zacarias transportou-se do presente para o futuro. Vemos ainda que a profecia de Zacarias não ficou circunscrita apenas ao primeiro advento de Cristo sobre a terra, mas também discorreu sobre a sua segunda vinda, de acordo com a interpretação pré-milenista. O anticristo surgirá no cenário internacional na figura de um pastor insensato. Sendo assim, os capítulos 12 a 14 descreve os acontecimentos escatológicos referentes à purificação dos judeus e à destruição dos seus inimigos. Diversas nações se reunirão contra Israel no fim do reinado de 7 anos do anticristo. Os judeus chorarão arrependidos por suas escolhas erradas e clamarão a Deus, que intervirá destruindo os seus inimigos. O Messias salvará Israel. Depois de arrependida, Jerusalém será transformada. O profeta abriu um parênteses em sua mensagem para resumir o plano de Deus para os judeus através do poema do pastor ferido. O Messias será ferido, e as ovelhas serão dispersas e provadas até sobrar um remanescente. Com esse remanescente, o pacto de Deus com Israel será renovado até que este Messias retorne em glória sobre o Monte das Oliveiras, para implantar o seu reino milenar, confirmando sua vitória final. Então nós vemos, na conclusão desse texto, que a nação de Israel, ela pereceu, sobrando apenas o remanescente, conforme está dizendo aqui. E esse remanescente, que está hoje aguardando o Messias, no momento crucial, quando o anticristo ele vai se levantar contra Israel, para destruir, para riscar do mapa, então o Senhor vai intervir, e eles verão e reconhecerão que Jesus Cristo é o Messias. E naquele dia, eles vão lamentar por terem permitido a crucificação de Jesus. Então, quando eles clamaram lá em alta voz, dizendo, diante de Pilatos, que não via mal nenhum naquele homem, e que ele estava livre do sangue inocente, eles clamaram em alta voz e em bom som, que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então nós vemos no decorrer da história, quando a gente analisa com mais profundidade, que a história de Israel foi pontilhada de idas e vindas, de altos e baixos. E Deus trouxe punição ao povo de Israel, até culminar na destruição de Israel, Samaria, que foi riscada do mapa, sobrando Judá, que é levada para a Babilônia. E 70 anos Deus trata com eles. E todos aqueles que se revoltaram contra Deus, que se levantaram contra Deus, não obedecendo os seus mandamentos, pereceram lá na Babilônia. E Deus agora tira de lá os remanescentes para começar uma nova história. É isso que nós vemos. E Zacarias aponta isso de maneira singular, não mostrando apenas o incentivo para que eles reconstruam o templo, mas apontando também o futuro, de como seria o futuro e como seria para esses remanescentes. Então nós vemos a palavra de Deus se cumprindo na íntegra. Muitas coisas, uma boa parte das profecias de Zacarias já se cumpriram. Outras ainda vão se cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. Reconhecemos que muitas profecias de Zacarias já se cumpriram, historicamente, principalmente aquelas relacionadas ao período interbíblico e ao primeiro advento de Cristo. Tal constatação deve nos despertar para que possamos permanecer em vigilância, pois tudo o que foi prometido se cumprirá em seus mínimos detalhes. Meus amados irmãos, com isso nós concluímos esta lição, agradecido a Deus por essa oportunidade
E lembrando a você que não se esqueça de dar aquele like, de se inscrever no canal se ainda não é inscrito, de fazer o seu comentário, de ativar o sino de notificação, de compartilhar com os seus familiares, com os irmãos da sua igreja. E permitindo Deus, retornaremos numa outra oportunidade. Portanto, fique na paz do Senhor Jesus.